Alô, alô pessoal, vamos para mais uma aula hoje aí do canal Identificando Árvores. Hoje eu vou trazer a questão aí de nomenclatura das plantas e as origens, beleza? Vou dar uma introdução geral primeiro sobre nomenclatura aí, taxonomia. Então primeiro eu vou falar sobre os nomes científicos. Nome científico, ele também é conhecido por nomenclatura binomial. E isso foi um nome dado aí por Linneu. Quem não conhece Linneu, né? Todo mundo conhece Linneu. Então, Linneu ele justamente foi um dos predecessores aí da taxonomia, né? Da identificação botânica, e ele que deu justamente esse título aí para o nome científico que é conhecido por nomenclatura binomial. Essa nomenclatura é formada pelo nome do gênero da espécie, né? Mais o complemento que é chamado de epíteto específico, beleza? Ou seja, o nome da família não entra aqui. Só seria família, a família é composta pelo gênero e os gêneros são compostos por espécies, que é justamente o nome do gênero mais o complemento, que é o epíteto, ok? E aqui, começando, como eu já disse, falando da taxonomia, o que é taxonomia, né? A taxonomia, ela designa o modo como os biólogos agrupam e categorizam as espécies de seres vivos. No caso aqui, essa modificação, sempre que há modificação aí na taxonomia, nos nomes científicos, nas famílias, sempre quem faz essa alteração aí são os biólogos. Então, como eu estava falando aqui, família é o maior grupo, gêneros são já o grupo menor que estão dentro das famílias e as espécies estão dentro dos gêneros, beleza? Então, falando aí sobre história, o primeiro que teve a ideia de agrupar os seres vivos foi o Teófrasto. Plantas, né? Tudo por porte e período de vida. Então, vamos dizer, em relação às plantas, árvores, ele colocava em um grupo, espécies herbáceas, ele colocava outro grupo, e período de vida, por exemplo, uma perene era um grupo, uma anual era outro grupo. Então ele começou a agrupar dessa forma. Esse rapaz aqui ele era aluno do Aristóteles, que é considerado aí o pai da biologia, não na Idade Moderna já aí, né? Aí foi considerado o primeiro. Posteriormente veio o Charles Darwin aí. Então a partir aí do século XVIII, Linneu ficou conhecido justamente por caracterizar e detalhar mais essa diferenciação entre as espécies botânicas, principalmente baseado aí no número de estames dos órgãos reprodutores das plantas, ou seja, as flores, né? Então isso foi um divisor de águas aí na história para a taxonomia, e por isso que ele é tão conhecido, Linneu. Posteriormente veio aí Charles Darwin, já no século XIX, e começou a diferenciar as espécies, a classificar as espécies pela filogenia, que é a relação genealógica, anatomia e morfologia das plantas. Das plantas, não só das plantas, né? Mas aqui, no caso, a gente falando mais de espécies arbóreas, então, das plantas, beleza? Então, e na taxonomia existem esses sistemas de classificação. O sistema atual utilizado para a taxonomia vegetal aí é o APG, que seria o grupo de filogenético das angiospermas, né?
E o APG já está na quarta etapa aí, vamos dizer assim. Primeiro foi em 98, 2002, 2003 e hoje o que é utilizado é o APG4, que é de 2016. E antes desses, é, existiram vários e vários sistemas aí. Por exemplo, eu trago aqui o Cronxt, que ele veio antes aí do APG. E no Cronxt, por exemplo, essa família aqui, a Bombacácea, ela existia. Após algum tempo aí, o pessoal começou a, os biólogos no caso, começaram a diferenciar aí umas espécies da outra e essa família aqui foi extinta, certo? O termo Bombacácea foi extinto e várias espécies migraram aí para a Malvácea, que hoje é uma família que existe e que faz parte do grupo APG4. Beleza? Deu para entender aí, né? Esse Cronxt aqui ele não existe mais. Foi um dos sistemas de classificação que existiram antigamente aí. Aí para ter ideia aqui também, o quanto modifica aí, o quanto existe modificação aí no nome científico das espécies, o pau-brasil, né, que hoje no APG4 é o pau-brasilia equinata, ele já teve todos esses nomes aqui, ó. Isso tudo aqui é sinonímia botânica, todos esses termos são sinonímias botânicas do pau-brasilia equinata. Então isso daqui foi modificação durante vários anos aí de estudo, né? Os biólogos, não, esse daqui tem mais a ver com esse gênero, bora fazer um gênero novo. Aí foi modificando, até que chegou nesse específico aqui que é o pau-brasilia. Faz parte da família da Fabácea. E outra coisa, quando você vê o nome científico, como eu disse, composto aqui por dois nomes, tá vendo? O do gênero e o epíteto. Você pode ver às vezes aqui uma letrinha, que isso daqui não faz parte do nome científico. Isso dá a designação aqui ao autor. Quem foi que descreveu e quem foi que classificou essa espécie. No caso aqui o L vem de Linneu. E outra coisa que é importante, quando a gente não conhece uma espécie, só conhece o gênero, vamos dizer, você está analisando ali uma espécie e você não tem certeza qual é a espécie, mas sabe qual é o gênero. Então aquela espécie vai ser o nome do gênero e o SP. Lembrando que aqui o SP nem o L, que é o nome do autor, eles são em formato itálico. Geralmente nome científico, por não ser na nossa linguagem, ele fica em itálico aí. E aqui é outro caso, quando você avalia ou está classificando ou está identificando vários indivíduos de um mesmo gênero, né? Se você não reconhecer nenhum deles, mas saber que todos fazem parte do mesmo gênero, você pode colocar o SSP, que no caso aí mais de um indivíduo que você sabe que é do mesmo gênero, mas não tem certeza se são da mesma espécie. Ok? Então pode botar um SSP, isso daqui é um exemplo. Aí falando aí de origens, de onde vieram alguns nomes científicos. Então a maioria dos nomes científicos aí tem alguma coisa a ver ou com a espécie ou com o lugar que ela veio, ou alguma característica que ela tem, ou uma estrutura que ela possui. Por exemplo, aqui de lugar, tem o Cedrus libani, ó, já está dizendo aqui do Líbano, né, que é o conhecido cedro do Líbano. Esse daqui já está dando a ideia aí de lugar. Mangífera índica, que dá a ideia de Índia também, né, da Ásia aí, ó. Schinopsis brasiliensis, também referente aí a lugar. Hibiscus pernambucensis, que hoje não é mais a hibisco, já mudou também de gênero aí. Hoje é a taliparita, eu acho. E isso daqui tudo referente a lugar. Aí algumas características aqui que também dão o nome científico da espécie.
Aí eu começo aqui dando o exemplo da Esterculia fétida, logicamente por causa do cheiro, já está dizendo aí o nome, né? E o epíteto dela justamente vem por conta dessa característica específica. A Casuarina quisitifolia, ela tem esse nome justamente por causa da folha dela, que é um pouco diferente das folhosas que nós conhecemos. E você já deve ter visto também, essa espécie é conhecida, muito conhecida, pelo menos aqui na região tem muito. A Torcarpus heterófilo, ela tem justamente esse nome por causa da heterofolia que a gente encontra nela. Quando ela é jovem, ela tem um tipo de folha, e quando ela fica adulta, a folha muda. Quem já conhece aí, já teve a oportunidade de ver uma muda de jaqueira, vai ver a diferença entre ela novinha e ela adulta, o quanto é diferente aí a folha. Justamente por isso é que é esse nome aqui dela. Aí tem outras aqui, que é Androanthus serratifolius. Esse Androanthus tem muito epíteto com base na folha ou nas flores. Como é o exemplo aqui embaixo também, ó, Androanthus roseoalbus, que vem da cor, que é essa daqui de cima, ó. Tá vendo? Outro que eu coloquei aqui, Morus nigra. A Morus nigra, ela tem uma frutinha preta, aí o nome também se dá por causa da cor do fruto. A Parkinsonia aculeata também, devido à presença de acúleos, que é essa daqui, ó. Você pode reparar aqui que tem o acúleo aqui, outro aqui. Então é por causa de estrutura. Erioteca pubescens, por causa de pelos, pubescência. Eucaliptus grandes, é devido ao porte, que das variedades de eucalipto, ela se difere das outras justamente por ter um porte maior. A Pterocarpus é o nome do gênero que dá a ideia aí de característica, de nome científico devido à característica, e não o complemento aqui, né? Violaceus. Então, o Pterocarpus ela é devido à semente dela, que é uma semente alada. Então, deu esse nome ao gênero. E para que a gente, assim, além da questão da taxonomia, além da questão da diferenciação aí e classificação das espécies na taxonomia, na classificação botânica, para que a gente também saber e ter conhecimento desses nomes científicos? Primeiro, vamos dar um exemplo aqui da Terminalia catapa, que é uma espécie exótica, que eu já falei bastante dela também. Ela é conhecida por amêndoa, amendoeira, castanheira, anóis, árvores de anóis, castanholeira, coração de negro, castanhola, sete copas, chapéu de sol e guarda-sol. Isso tudo é nome para uma espécie. Agora, em várias regiões do Brasil. Entendeu? Por exemplo, aqui o pessoal chama muito de coração de negro ou castanhola. Sendo que em outros locais, por exemplo, vamos dizer amendoeira. Amendoeira é uma outra espécie. Também em outro local. É a espécie que dá o fruto da amêndoa, que é a Prunus dulcis. Então, se a gente chegar no local e falar amendoeira, alguém pode entender que seja essa. Então você tem que dizer o nome científico para uma outra pessoa que estuda ou que já tem o conhecimento dessa parte aí de taxonomia já entender de que espécie você está falando. Outro exemplo é castanhola, que a gente conhece aqui muito bem, mas eu tive uma experiência que eu fui num viveiro e perguntei se ele tinha castanhola. E quando eu cheguei lá, ele mostrou essa daqui, que é a Esterculia fétida, que para ele, não tão longe daqui, foi aqui em uma cidade vizinha, para ele isso daqui ele chama de castanhola. Mas aí eu tinha que dizer o quê? O nome científico, para ele poder entender que eu não estava falando de uma espécie que ele estava dizendo, e sim de outra. Então é isso aí, só para vocês entenderem, terem uma definição melhor do que é taxonomia, da importância. E posteriormente vou começar a falar mais sobre gênero, sobre nomes científicos, e quando forem aparecendo alguns mais curiosos assim, eu vou até tentando dizer qual a origem do nome, beleza? Peço aí que vocês me sigam também lá no Instagram, compartilhe, deixe o like e se inscreva no canal. Valeu!